Olá, amigos seguidores do canal. Essa semana vamos com mais uma postagem de autor brasileiro. Vai lá para a playlist Clássicos do Terror. Mais uma vez é um autor que não é um especialista no terror, mas como eu sempre digo, todo mundo dá a sua ciscadinha nesse campo aqui do horror. E trata-se de Afonso Celso, nascido em 1860, morto em 1938. É um escritor que tem umas peculiaridades interessantes que eu vou comentar aqui. Mas ele hoje é conhecido, não é um autor dos mais conhecidos hoje em dia. Ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, já foi mais conhecido, né? Mas hoje, na verdade, a contribuição dele para a literatura brasileira ou para a língua portuguesa foi a criação do neologismo, que é muito utilizado até hoje, apesar de ter mudado um pouco a conotação dele, que é o ufanista, ou ufanismo. Ele criou esse termo num livro chamado Por que me ufano do meu país? Um livro hoje é esquecido, né? O termo não, mas o termo evoluiu. Hoje tem uma conotação tanto negativa, né? É usado quando a pessoa defende a nação de uma forma meio sem base ou exagerada, um ultranacionalista ou qualquer coisa desse tipo. Ele não foi essa a intenção dele, mas ele meio que foi uma tendência que a República, quando se instalou, inaugurou, que foi de apagar a história passada do país e o orgulho, ou o ufanismo, né, ser baseado nas belezas naturais. Até o texto do hino nacional é nessa linha aí, né? O significado, suposto significado da bandeira nacional foi adulterado, né? Deixou de ser o símbolo das famílias que fundaram a nação e passou a ser o ouro e as florestas e tal. E ele foi um pouco por essa linha nesse livro aí. Ele era um republicano e, portanto, esse trabalho dele se encaixou perfeitamente nessa empreitada de criar uma história sem história, eu diria. É uma história sem história. O orgulho nacional brasileiro deveria ser baseado nas belezas naturais, nas riquezas, na geografia. Meio que substituiu o orgulho que é normal em qualquer nação do mundo. O orgulho de ser baseado na história, ele trocou para a geografia. A República trocou, não foi o Afonso Celso, né? Agora, o Afonso Celso é uma figura interessante porque ele é um republicano, mas ele é um conde republicano. Já começa que é um negócio meio estranho. Por que ele é um conde republicano? Ele era republicano mesmo, foi eleito deputado do fraquíssimo Partido Republicano Brasileiro, né, que cada eleição ao longo da monarquia foi tendo menos e menos votos e deputados, mas ele era um desses pouquíssimos deputados, era jovem, né, é de 1860, e ele então era um republicano, defendeu a abolição, teve aquele problema que todo republicano teve de ver que foi a monarquia que acabou com a escravidão, mas tudo bem, era uma bandeira dos caras. Ele era um republicano, basicamente, né? E só que tem que ele era filho do último e provavelmente o mais importante primeiro-ministro da monarquia constitucional brasileira, que foi o Visconde de Ouro Preto, o último, né? Que o Marechal Deodoro achava que estava naquele golpe republicano só para substituir Ouro Preto por outro. Depois descobriu que na verdade estava num golpe para derrubar a monarquia. As histórias do Brasil, né? Tem sempre um quê fake assim. Então ele era filho do Visconde de Ouro Preto. Aí o que aconteceu? Quando a República foi instaurada através do golpe, né, de 1889, golpe militar, ele acabou que ficou meio mal na foto, porque ele era filho do primeiro-ministro que tinha acabado de ser deposto e tinha que defender o pai, né? Então ele foi para o exílio junto com o pai. Então finalmente se implantou o regime que ele defendia e ele foi exilado. Bastante curioso já por aí. E uma outra curiosidade, como eu disse, ele era um conde. Mas mais curioso ainda, porque ele era um conde não com um título concedido pela monarquia da pátria dele. Foi concedido pelo Vaticano. Então ele era um conde da Santa Sé, por serviços prestados à igreja, né?
Então é uma história um tanto curiosa, bem brasileiro, na realidade, bastante confusa e bastante com coisas que parecem ser algo, mas são outro algo. Mas, então, independente dos ufanismos, dos republicanismos, dos paradoxos de vida do cara, o Afonso Celso, eu vou narrar aqui dois pequenos poemas interessantes, um é Fantasmas e o outro é Morto Vivo. São poeminhas bem pequenos, bem engraçados, interessantes assim, de introdução. E depois vem o conto. O conto chama-se Valsa Fantástica. É um conto que já foi bastante comentado nas rodas do horror, porque alguns críticos fazem uma semelhança, fazem uma correlação entre o Valsa Fantástica e, por exemplo, Os Salgueiros, lá do Algernon Blackwood, um monumento do horror, né, que foi inspirador do Lovecraft e tal. Vocês vão ouvir e vão ver quem é do ramo, né, quem conhece Algernon Blackwood e quem conhece Lovecraft, ver se tem alguma semelhança. Eu acho que isso é só mais ou menos uma tese para se debater, como toda tese para se debater é interessante. Mas então vamos lá. Fantasmas, um poema, logo, pequenininho, Morto Vivo e como introdução, e em seguida vamos para Valsa Fantástica, desse nosso conde republicano Afonso Celso. Espero que vocês gostem das três obras. Fantasmas, poema de Afonso Celso, 1902. Não há fantasmas, diz muita gente, parvas crendices do imaginar, mas quem fantasmas vê, toca, sente. Sim, há fantasmas, deve afirmar. Quando, alta noite, medito e estudo, ei-los que em bandos cercar-me vêm. Mistério exalam, que ar frio e mudo, queridos traços confusos têm. Atravessam cerradas portas, pairam no espaço como balões, sudários vestem, são coisas mortas, tristes, estranhas aparições. Oh, reconheço-as, outroras vivas, me acarinhavam, quanto as amei, hoje amedrontam, são aflitivas. Por que me turbam a paz? Não sei. Crença, esperança, glória, virtude, cobiça a um tempo divino e atroz, sócias, princesas, ó juventude, musas, amantes, sois vós. Das eras idas volvei ao fundo, por que tornardes? Já bem sofri. Almas penadas sois do outro mundo, sombras ingratas, fugi. Morto Vivo, poema de Afonso Celso, 1902. Mais pavoroso fado não sonha a fantasia, por morto ser tomado alguém que ainda vivia. Sentindo-se gelado, do susto na agonia, no féretro pregado baixar a terra fria. Mas, ó, ainda é mais triste, porém eu sou altivo, não peço compaixão. Sentir que o corpo existe, mas é sepulcro vivo de um morto coração. Valsa Fantástica, 1892. No arraial do Salto Grande, Bahia e Minas se extremam. Pequena e triste a povoação. 3 ruas acanhadas, casas baixas, caiadas de tabatinga, telhas à mostra, nuas de forro e de assoalho, raquíticas, lembrando, vistas de longe, pontos de giz em lousa escura. Raros transeuntes vagueiam. A trechos pastam bois fulvos, grandes e impassíveis, abanando a cauda com um tédio circunspectamente. Amarradas aos portais, mulas seladas esperam os cavaleiros. Zumbem-lhes moscas amareladas, mutucas, em torno do pescoço, das orelhas, das ancas, as tontas, num sussurro morno, pulverizando o ar de pequeninas manchas movediças. Surge um vaqueiro, monta a cavalgadura de um salto, veste de couro, pistola à cinta, nos pés largas esporas tintilantes. Soa o estalo do rebenque, e o animal se afasta, pausado, grave, ritmicamente.
ecos de palestras lânguidas vibram com moleza. Bandos de pintainhos felpudos, guiados por galinhas obesas, faíscam no lixo, soltando pios frouxos. Paira um silêncio sonolento e tépido, mas, dominando tudo, soturnamente vaga, rola pelo ambiente a voz distante de uma espécie de rugido, lúgubre e rouco. Toada surda, cortada de uivos, que se propaga, esmorece, avoluma, murmura, morre, consoante o rumo do vento. É do Tombo Grande do Jequitinhonha, a uns 2 quilômetros do arraial. Os habitantes têm-lhe medo. Alguns, vivendo de há muito no povoado, nunca de atreveram a ir vê-lo. Contam-se dele histórias terríveis. Fantasmas à meia-noite passeiam-lhe as ribanceiras. Engole por ano 10 a 12 pessoas, número avultado para a população. 3 dias antes, um bom canoeiro, o José, fora arrastado pela correnteza e desaparecera. Coitado, filho único, 23 anos, rixoso, alegre, esforçado, rapagão. A mãe chorava, rezando. O povo repisava o fato em conversas baixas, lamentando com conselhos prudentes e comentários trágicos, grifados de gestos de terror. 2. Chovia e ventava quando fui, com 3 camaradas, visitar o tombo. Chuvisco esguio, em cordões diamantinos, gradeando a atmosfera opaca. No fio elástico que me prendia o chapéu ao paletó, assoviava o vento finíssimo. Fôramos obrigados a fechar os guarda-sóis. O orvalho nos pontilhava o fato de miúda escama cintilante. No caminho pedregoso, um limo pardo fazia escorregar. Andávamos de gatinhas às vezes. Rochas à direita, rochas à esquerda, rochas no fundo, rochas em cima, rochas embaixo, e na frente de nós, rochas sem fim. Um cárcere de granito, um labirinto de pedras. O próprio firmamento parecia enorme rocha cor de cinza. E eram rochas de um bizarro escuro carregado. Pedaços de noite tempestuosa petrificados. Caminhávamos havia meia hora. O rugido se aproximava e crescia. Já mal nos podíamos ouvir. Tiritávamos. A espaço perdíamos o pé em côncavos cheios d'água, semelhante a bilis. Dentro, animais viscosos mexiam-se lentos. Pássaros agoureiros se erguiam a nossos passos, num vôo preguiçoso, sumindo-se de pronto entre as arestas. Asas plúmbeas despendiam, batendo-as, rumor triste. Galgamos a custo íngreme ladeira. Resvalávamos-nos os pés. Dávamos-nos as mãos uns aos outros, cautelosamente. O estrondo se tornara poderoso, pleno, tumbante, com repercussões profundas. A neblina da altura casara-se outra, vinda de abismo invisível. Dir-se-iam batalhões de diamantes pequeninos, cruzando-se, emaranhando-se, à desfilada, em refrega intensa. Nevoeiro úmido subia também, enovelando. Pingos grossos se nos vinham esborrachar na face. Seguíamos silenciosos, indecisos, entre ansiedade e medo. De repente, a uns 30 passos, avistamos a Catadupa. Imponente e horrível, a água toda do Jequitinhonha, depois de um percurso de centenas de léguas, engrossada de milhares de torrentes, espumejante do despenhamento de 300 cachoeiras, após se haver precipitado pelos 5 enormes degraus de uma escada de gigantes, arremessava-se, enfim, do grande tombo, alucinada, atroadora, formidável, entre muralhas negras, quebrando-se, torcendo-se como um acrobata titânico, crivado de rendas e de ouropéis argênteos, a deslocar-se em exercícios de ginástica assombrosa. 3. Chama-se Tombo da Fumaça, estreito e alto. Rodeiam-no como sentinelas revestidas de armadura, paredes elevadíssimas, carcomidas na base de formas fantásticas. Promontórios longos, como braços secos, adiantam-se a espaços, mergulhando no abismo. Em alguns pontos, arredondam-se buracos escuros, lembrando grandes órbitas vazias. Quando molhados ou através da bruma, semelham olhos vítreos de monstros, fixos e espantados. Mais além, levantam-se para o ar grimpas agudas, num gesto de ameaça hirta.
Perpétuo véu de névoa envolve tudo, esgarçado aqui e ali por esguichos violentos. Sente-se a emanação da profundeza. Há anfractuosidades, recôncavos, jatos de pedra, rochas retorcidas, numa convulsão imóvel como se surpreendesse a paralisia em contorção espasmódica de dor. Medo incerto nos penetra. A vista torvelinha. No ouvido já não ribomba o estrépito, mas ruído perfurante, que sacode o cérebro e desafina os nervos. A montanha d'água desmorona pesada, rapidamente bruta, volumosa e ampla. Tomba no vórtice com ímpeto pujantemente elástico. Engolfa-se em caixões, incha em estouros, comprimida pelas rochas, fechada em parênteses, ferve e pula, entrançada, arquejante, com espuma lívida e uns ofegos de cansaço irritado que a levantam desesperadamente. Depois corre voraginosa. Surge novo obstáculo. Como que medrosas, as rochas se retraem, opondo-lhe barreira semicircular. Arremete contra elas furiosa, e, colhida de súbito, revoluteia, turbilhonando em rebolo. É o sorvedouro, o rodopio, o redemoinho. Só de o fitar vem vertigens. A caudal reboca-se aí com rapidez incalculável, estuando, girando, rolando, rodando em espirais, cuspindo espuma sobre as ancas das mulheres pretas. Nenhum peixe pode ali viver. Exala fumaça úmida, como o hálito salivoso de enorme fera. Não sei qual mais belamente horrível, se a catadupa, despenhando formidavelmente, se aquele movimento circular, contínuo e tonto, que atrapalha a visão, encadeia os olhos, atraente e irresistível, com um magnetismo que anestesia e puxa para a morte. 4. De repente notei uma coisa a se debater no redemoinho. Apontei. Estamos à vista e vimos distintamente um corpo humano que girava com a água. Era o cadáver do canoeiro, do José, arrastado para ali pela correnteza. Rolara pelo tombo e fora cair no sorvedouro, de onde o movimento rotatório o impedia de sair. Aos poucos, fomos-lhe observando os traços. Tinha os braços arqueados, o busto inclinado, ventre para baixo, na posição de quem cinge alguém. Trajava calça de ganga. Nu da cintura para cima, ensanguentavam-lhe o tronco manchas rubras de feridas. As oscilações bruscas da corrente davam-lhe estremecimentos de vida. Não se lhe distinguia o rosto. Entumecera. De onde estávamos se nos afigurava enorme. Ao estrépito do tombo, desvairado por aquela música possante e estranha, dir-se-ia que valsava uma valsa macabra. Era-lhe par a água flexível. Cingidos em estreito abraço, abraçavam unidos. O valsista ora descrevia círculos longos e frementes, enquanto a cauda de rendas brancas da dama, a espuma, se espalhava em franjas, roçando nas rochas. Ora, num frenesi louco, partia mais rápido, em círculos mais curtos, a ofegar, em delírio, valsando sempre. Às vezes batia com a cabeça nas pedras, recuava de pronto, ágil e leve, e recomeçava a valsar, sem perder o compasso fantástico. Na música, os sons entorpecedores seguiam notas agudas, de estremecer. Escorriam no ritmo morbidezas letais. A onda apresentava meneios lascivos e lânguidos, ou tremores repentinos de comoções histéricas. Serpenteava-lhe a cauda longa e donairosa, acompanhando os volteios, lambendo a voragem. Calafrios corriam. Percebiam-se arquejos e soluços na dança insensata. Num passo arrojado, o valsista abalroou mais de rijo na pedra. Afastou-se destramente até o centro, onde o abismo se afunda em funil. Os pés decaíram-lhe e ele pôs-se a prumo. Grave, sério, correto, fez-nos elegante mesura, sacudindo a cabeça. Depois, saudoso do par, que continuava a valsar sozinho, atirou-se apaixonadamente sobre ela e desatou de novo a valsar. Vimos-lhe então perfeitamente o rosto, olhos consideravelmente abertos e parados, escancarada a boca na expressão desesperada de quem se apresta para morder. Esboçava, entretanto, um largo riso sarcástico, e a orquestra infernal prosseguia, cada vez mais furiosa, a valsa sem fim. O cumprimento pareceu-me um convite. Veio-me vontade de imitar o valsista.
de apertar igualmente nos braços a sua dama, untuosa e pérfida. A música ensurdecera, suavizara-se agora em cadências aveludadas, que infiltravam suave letargia. Notas acetinadas produziam arrepios de etérea sensualidade. As pálpebras fechavam-se sob a pressão de sono macio. Tudo em torno valsava. As montanhas, as pedras, as nuvens, a chuva, a própria catadupa. Como resistir? Tremia-me o corpo, os ouvidos uniam-me, cambaleavam-me as pernas, suava apesar do frio. Dei um passo para frente disposto a ceder. Meus companheiros olharam-me e compreenderam. A atração do abismo atuava energicamente sobre mim. Carregaram-me. Mais um minuto e estaria perdido. 5. Na volta ao povoado, o Pantaleão, homenzinho magro, franzino, de voz rachada, ouvindo-me contar onde se achava o cadáver. Vou tirá-lo para o enterrar, disse com simplicidade. Impossível, retorqui. Fui seu amigo. Não o posso deixar sem sepultura. Mas arrisca-se a morrer também? Levantou os ombros e despediu-se. Pensei não passasse aquilo de bravata imprudente e que o Pantaleão renunciasse ao temerário projeto. Horas depois, tocava o sino na capela do alto. A população se movia curiosa. O Pantaleão cumprira a palavra. Descendo as muralhas quase a pique, amarrado a uma corda presa em cima, apoiando os pés nas concavidades, exposto 1000 vezes a tombar no vórtice, conseguira, após insano labor, laçar o corpo do amigo por uma perna. Depois, com longa vara, impeli-lo para fora do rodopio. Fê-lo cair na correnteza e, segurando o comprido liame, foi pescá-lo abaixo num pequeno remanso. Chamou-o a si, colocou-o numa rede e, solicitando então auxílio de companheiros, conduzindo-o para a igreja. Fui abraçar o Pantaleão. Encontrei-o impassível a cavar a cova para o José. Ora, disse a sorrir ante os meus cumprimentos, o senhor em meu lugar faria o mesmo. Senti-me pequenino diante daquele homem tão pequenino. 6. E corri à igreja para ver de perto o valsista. Estava cheia a modestíssima nave. Grupos consternados mexiam os lábios devagarinho, cochichando orações. Crianças pálidas e seminuas andavam soltas, balbuciando palavras de terror. Exalava-se o sino em fúnebres arrancos, despedindo notas breves e pausadas, como reticências sonoras. Nos intervalos, ouvia-se a enxada do Pantaleão, baqueando ao lado surdamente no solo. Ninguém se aproximava do centro, onde, numa penumbra, o corpo imóvel destacava. Horroroso, já não tinha forma humana. O crânio se fendera, gotejando aguadilha verde. No sítio dos olhos, buracos escuros e sem fundo. Da boca, enormemente dilatada, pendia um mulambo de carne gangrenada. Não seria mais asqueroso o cadáver de uma víbora hidrópica. O ventre abaulado e redondo fazia proeminência como um bolo. Os tecidos dos braços se desprendiam rachados. Placas violáceas marchetavam o tronco. Moscas tontas zuniam em roda. Fétido insuportável saía daquela coisa infecta e informe que fora um homem. Miasmara-se o ambiente. Todos cuspiam enjoados, com a mão no nariz. De repente, afastando os grupos, desesperada, uma mulher idosa se precipitou sobre aquilo. Caiu de joelhos, tomou uma das mãos do cadáver e, chorando, soluçando, cobriu de beijos carinhosos a massa dos membros apodrecidos. Achegaram-se todos com respeito, chorando também. Era a mãe. Fim.